Que alegria, né? Que noite já tão especial para nós, e se nós saíssemos daqui agora, com certeza já sairíamos abençoados, edificados em participar desse momento tão especial, quando nós temos irmãos nossos que descem as águas em ordenança ao mandamento de Jesus. Se você é o nosso convidado, amigo visitante nessa noite, quero dar as boas-vindas a você, dizer a nossa alegria de poder receber você aqui nessa noite. É um motivo de muita alegria e gratidão a Deus, a sua presença, a sua participação conosco aqui nessa noite. Quero convidar você, se você possui aí uma Bíblia, ou se você tem acesso a talvez o seu dispositivo, a abri-la em Lucas capítulo 22. Evangelho de Lucas capítulo 22. Eu quero ler com vocês do verso 13 ao verso 20. Evangelho de Lucas, capítulo 22, de 13 a 20. E a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor diz assim: Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo que não comerei novamente dela até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito agora aplique aos nossos corações, trazendo iluminação, clareza e compreensão às verdades que aqui estão apresentadas. Meus irmãos, de maneira repetida, nós encontramos o Novo Testamento nos apontando para o Velho, no sentido de dizer, então, que aquilo que se havia predito, as profecias que ali estavam registradas, se cumpriram, ou estavam se cumprindo naquele exato momento. No Evangelho nós encontramos Jesus, quando ele vai à sinagoga, ele abre o livro de Joel, e ele começa a ler a profecia que estava contida naquele livro, e ele termina dizendo: Hoje se cumpriu esta profecia. Então, de uma maneira repetida, nós temos o Novo Testamento apontando para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento, como o cumprimento daquilo que estava sendo ensinado no Antigo Testamento. E é exatamente isso que nós temos nesse texto que está em tela para nós. Exatamente isso que está acontecendo aqui. Lucas, nesse capítulo 22, onde Jesus celebra a Páscoa, e não somente a Páscoa, mas Jesus instaura a nova aliança, e ele ressignifica a Páscoa. Jesus, então, faz isso. Quando ele diz, no verso 16, Pois eu lhes digo, eu não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. O que é que Jesus estava dizendo aqui nesse momento? Jesus estava dizendo que o que aconteceu na Páscoa, e você sabe que a Páscoa era uma celebração do povo judeu, dos hebreus no Antigo Testamento, povo judeu no Novo Testamento, alusiva àquele momento histórico quando houve a libertação do povo do cativeiro do Egito. Na última praga anunciada por Deus, você lembra? Deus mesmo endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo dele livre para ir e adorá-lo. Deus prepara dizendo: olha, então cada hebreu deve
fazer uma ceia em família, sacrificar um cordeiro, passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta para que o anjo da morte, quando vier, não entre nessa casa, porque Deus, na sua última praga, prometeu que mataria os primogênitos, os filhos primogênitos, e até mesmo o filho primogênito do faraó foi morto naquele instante. Mas Jesus está dizendo que o que aconteceu na Páscoa dos hebreus, na Páscoa dos judeus, era uma imagem, era uma figura daquilo que ele mesmo faria agora na cruz do Calvário. Se entregando como o sacrifício vivo, o sacrifício perfeito, o sacrifício completo, o sacrifício pleno, o sacrifício total. Assim, então, o cordeiro pascal, aquele cordeiro que foi sacrificado, e o sangue daquele cordeiro passado nos umbrais da porta, há mais de 2000 anos atrás, representava, então, a imagem daquilo que os judeus iriam celebrar pelos próximos anos, pelos próximos milhares de anos, em sua plenitude, naquilo que Jesus fez por nós ao morrer na cruz do Calvário. Mas a gente continua lendo o texto, e o texto nos diz então que Jesus toma um cálice, ele dá graças e disse: tomem isto, repartam entre vocês, porque eu vos digo que de agora em diante eu não beberei do fruto da videira até que venha o reino dos céus. Então Jesus pega o cálice e digam: bebam comigo hoje, porque eu não mais beberei com vocês até que eu venha novamente. Eu não vou beber com vocês, mas haverá um dia em que nós haveremos de cear juntos novamente. E o que nós vamos então descobrir aqui, meus irmãos, é que isso com certeza será muito encorajador, não só para os discípulos naquele momento, mas obviamente para cada um de nós ainda hoje. Porque o que Jesus está dizendo aqui é: ouçam, prestem atenção, eu vou morrer, mas não se preocupe, nós vamos beber juntos novamente. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou vencer a morte, e um dia nós haveremos de cear novamente. Eu tenho que sofrer, eu tenho que morrer, mas nós haveremos de beber juntos novamente. E o texto prossegue dizendo então que Jesus toma o pão, ele dá graças, ele reparte e diz: esse é o meu corpo que é dado por vocês, esse é o meu corpo que é dado por vós, em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E depois de comer o pão, o texto prossegue dizendo que Jesus toma o cálice, e ele diz: esse cálice representa o sangue da nova aliança que é derramado por vós lá na cruz do Calvário. E o que nós temos então aqui, meus irmãos, é algo espetacular. É algo sublime, porque Jesus está iniciando, instalando a nova aliança, e ele está ali sentado dizendo: olha, o que eu quero que vocês, e não só vocês, aqueles que estavam diante de Jesus, os 12, mas o que eu quero é que os meus discípulos, ao longo do tempo, em todos os anos, em todos os momentos, se lembrem. A bandeira que eu quero que vocês possam empunhar e acenar, aquilo que eu quero que seja o guarda-chuva de vocês, o tema abrangente, o tema principal, o foco central da vida de vocês deve ser a minha morte e a minha ressurreição. Por isso,
Eu estou chamando vocês para lembrar. Por isso eu estou chamando vocês para relembrar, porque, meus irmãos, somente a cruz de Cristo, ela permanece como o centro de tudo que somos, de tudo que temos, de tudo que possuímos. E se qualquer coisa substituir ou perverter a cruz, ela mancha o sacrifício de Jesus e faz o homem então se gabar no próprio homem. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Eu creio em todos os dons que são apresentados na Bíblia. Eu não sou da linha dos chamados cessacionistas, porque alguns defendem que alguns dons cessaram quando o último apóstolo morreu. Eu não creio nisso. Eu não tenho base para afirmar que alguns dons deixaram de existir enquanto outros permanecem. O argumento de alguns está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando o texto diz, olha, quando vier o que é perfeito, nós conheceremos plenamente. E alguns defendem que o texto está dizendo, que aquilo que é perfeito ali é a Bíblia, e como a Bíblia já veio e a Bíblia é perfeita, então os dons cessaram. Mas se esquecem daquilo que vem logo na sequência do texto, porque logo na sequência do texto diz que depois que aquilo que é perfeito vier, nós conheceremos plenamente como nós somos plenamente conhecidos. Bem, eu tenho a minha Bíblia aqui, já li a Bíblia algumas vezes, talvez você tenha lido a Bíblia mais do que eu, mas eu não conheço ainda todas as coisas. Aliás, a minha sensação é que, de vez em quando, eu percebo que eu conheço muito pouco, que ainda há muita coisa para que eu possa conhecer. Então, eu tenho a Bíblia aqui comigo, e eu não conheço plenamente Deus como Deus me conhece plenamente. Assim, alguns argumentam que os dons cessarão quando aquilo que é perfeito retornar. E o que é perfeito? Jesus. O que é o tema central da história? Jesus. Quem é o tema central, o assunto mais importante, o capítulo mais importante das nossas vidas? É Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós vivemos um tempo onde a chamada teologia carismática tem atraído um grande número de pessoas. E na teologia carismática há uma grande ênfase nos dons. Nos dons. E a sensação que eu tenho é que a cruz de Cristo ela é removida. E parece que o dia mais importante, ou o momento mais importante de tudo, da história, está no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e com ele capacita com os dons que são dados. Mas quando você faz isso, então de repente, não é sobre Cristo, não é sobre a sua morte expiatória, mas é quão poderosos são os dons que você tem. Principalmente se você tiver aqueles dons que são chamados os dons espetaculares. O dom de línguas, o dom de cura, o dom de discernimento, o dom de profecia. Ah, meus irmãos, mas por mais que seja sobrenatural o dom, e por mais poderoso que esse dom seja, ao focar então nos dons, nós deixamos de olhar para a cruz de Jesus. Nós passamos a dar mais importância e, na verdade, a pessoa que possui esse dom, ela passa a ser exaltada, ela passa a ser destacada, ela passa a ser reconhecida. O meu problema com a teologia de missão integral é o fato de que eles querem fazer com que a justiça social se torne o centro de todas as coisas. Então é dito para as pessoas, bem, faça isso, ajude os pobres, alimente, abençoe, dê recursos. E sim,
Isso está certo, nós devemos fazer isso, nós somos chamados a fazer isso. Mas sabe de uma coisa? Jesus disse que todas as nossas ações, todos os nossos atos de misericórdia são o quê? Se referindo ao Antigo Testamento, são trapos de imundícia. Tudo aquilo que a gente faz, nos mostrando então, portanto, que não é a justiça social que está no centro. De maneira, meus irmãos, que se nós colocarmos qualquer outra coisa no centro que não for a cruz, nós teremos méritos para nos gloriar, nós teremos méritos para nos envaidecer, mas o fato é que ninguém se gloria diante da cruz de Cristo. Ninguém se gloria. Eu ainda não conheci as cataratas do Iguaçu. Espero conhecer um dia. E quando a gente vê algumas imagens ali, eu sei que alguns irmãos já conheceram, 2025, 24, a Assembleia da Convenção Batista Brasileira vai ser em Foz do Iguaçu. Então talvez, está aí uma boa oportunidade para eu e você conhecermos lá Foz do Iguaçu e conhecermos as cataratas do Iguaçu. Mas eu fico pensando que ninguém chega diante das cataratas de lá do Iguaçu, diante daquele estrondo, diante daquela imponência, diante daquela beleza natural que está ali, e se coloca diante das cataratas e diz assim: nossa, como eu sou bom. Nossa, como eu sou o cara. Nossa, como eu sou bonito. Nossa, como eu sou poderoso agora. Não. Diante das cataratas do Iguaçu, eu acho que a sensação que passa no coração de todos aqueles que estão ali é de assombro. Diante da magnitude da natureza que está ali diante dos nossos olhos. A gente se sente pequeno. A gente se sente impotente. E obviamente eu estou citando as cataratas do Iguaçu porque está aqui no nosso país, né? Mas nós temos tantos outros lugares da natureza em tantas outras partes do mundo que nos levam ao mesmo sentimento, o sentimento de assombro. E é mais ou menos isso que eu fico pensando quando algumas pessoas dizem assim, e talvez você já tenha ou se feito essa pergunta, ou alguém tenha feito essa pergunta para você, que é aquela pergunta até que é usada às vezes em momentos de evangelismo pessoal, o que é que você diria se você estivesse na frente de Deus, e Deus perguntasse para você: olha, por que é que eu deveria deixar você entrar no céu? Talvez você já tenha pensado nisso, talvez alguém já tenha perguntado isso para você. Você chegou diante de Deus agora, e aí Deus lasca essa pergunta na sua face: por que é que eu deveria deixar você entrar no céu? É interessante porque eu já vi algumas pessoas tentando responder essas perguntas, dizendo assim: olha, porque eu não fui uma pessoa tão mal assim, eu não fui alguém tão ruim assim, eu fiz coisas boas, eu fui para a igreja, eu li a Bíblia, eu fiz oração, tentei criar os meus filhos e a minha família no temor do Senhor, tentei ajudar os pobres, tentei abençoar pessoas ao longo da minha trajetória. Então, eu acho que eu não sou tão ruim assim, de maneira que talvez eu deveria entrar no céu. Resposta errada, meus irmãos. Resposta errada. Porque se Deus chegasse para cada um de nós e perguntasse: olha, por que que eu deveria deixar você entrar no céu? Eu creio que a única opção para nós seria nos colocar de joelhos e clamar o sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados, de clamar pelo sacrifício de Jesus. A única opção para nós seria: Deus, eu peço pelo sangue de Jesus. Conforme o hino, um dos hinos que nós temos na nossa tradição, gostamos de cantar, foi Jesus que abriu o caminho do céu, e não há
outro meio de ir, ou nenhum outro vou achar. Só por Jesus. Só por Jesus. Meus irmãos, a morte de Jesus, ela está no centro daquilo que somos. Ela está no centro daquilo que nós esperamos. Todas as nossas certezas, todas as nossas convicções, todos os nossos anseios, toda a nossa esperança precisa estar na cruz de Jesus. Porque o que Jesus está dizendo aqui nesse texto é: olha, eu não apenas quero que você celebre a minha morte e a minha ressurreição, mas eu quero que você se lembre. Eu disse hoje na classe, nós começamos uma nova classe de EBD, eu e a pastora Rosilane. Se você não está ainda em nenhuma classe, ou se você tem o desejo, a curiosidade de conhecer as nossas principais doutrinas, as doutrinas basilares da nossa fé, quero convidar você próximo domingo, sala 204, nós estamos ali olhando para as nossas principais doutrinas. E eu disse que a Bíblia constantemente, a palavra de Deus constantemente nos chama a lembrar, nos evoca a trazer a memória, nos relembrar, lembrar e relembrar, isso constantemente está diante de nós, e é isso que Jesus está dizendo aqui. Eu não apenas quero que vocês celebrem a minha morte e a minha ressurreição, mas eu quero que vocês se lembrem. Lembrem-se do que eu fiz. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, corpo que foi partido, que foi entregue, pregado naquele madeiro, sangue que foi vertido ali naquela cruz do Calvário. Lembre-se do que eu fiz por você. O convite de Jesus para nós, meus irmãos, é um convite à lembrança. Lembrem-se de mim lá no jardim de Getsêmani, lembrem-se da minha agonia, lembrem-se do meu suor que se tornou sangue. Quando eu era humilhado, quando eu era esmagado pelo peso dos pecados de toda a humanidade que recaíam sobre mim naquele momento, lembrem-se de mim. Lembrem-se do Getsêmani. Lembrem-se de mim chorando por Jerusalém. Lembrem-se de mim. Lembrem-se da minha paciência para com os pecadores. Lembrem-se da minha falta de paciência com os fanáticos religiosos. Lembrem-se de mim. Lembrem-se da minha compaixão. Lembrem-se das curas que eu realizei. Lembrem-se dos convites que eu fiz. Lembrar. O convite de Jesus para nós é um convite para nos lembrar e relembrar. Lembrar e relembrar. Lembrem-se de onde você veio. Lembre quem é você e lembre daquilo que eu fiz por você. Lembrem-se do preço que foi pago. Lembrem-se das coisas que eu ensinei. Lembrem-se de quem eu sou. Não se esqueça disso. E aqui está uma coisa que eu acho linda e espetacular que Jesus faz aqui nessa ceia, que na verdade era um jantar, né? Uma espécie de jantar que eles realizavam. E há algo como que sagrado aqui acontecendo naquela ceia. Jesus não está enfiando um sanduíche na cara dos discípulos, um podrão na cara dos discípulos, né? Jesus pega dois elementos tão simples, mas tão significativos. Ele reúne aquelas pessoas e janta com elas. É um jantar lento, é um jantar metódico. E há algo muito especial que ocorre aqui. Porque se você lembrar nas Escrituras Sagradas, em vários momentos Jesus faz então referência à comida e à bebida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Jesus disse que um dia nós seremos convidados para participar do quê? Das bodas do Cordeiro. Da ceia, do casamento, da celebração. Pense então
Quantas referências que Jesus faz aqui nesse jantar. E há algo muito especial que ocorre aqui, porque Jesus disse, olha, a partir de hoje, a partir desse momento, eu quero que vocês se reúnam diante da mesa para relembrar de mim, para relembrar do que eu fiz, para relembrar do meu sacrifício, para celebrar a minha morte, a minha ressurreição. E tudo isso eu fiz por amor a vocês. O meu convite é o convite para que vocês venham e possam se banquetear diante de mim. Tomem, peguem o pão, é o meu corpo. Tomem um cálice, ele representa o meu sangue que foi derramado por vocês naquela cruz. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para nós, meus irmãos? O convite dele para que possamos vir à mesa, participar dessa ceia com ele é: encontre o sustento das suas vidas em mim, porque eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. É uma banda de rock nacional aqui no nosso país que um dia, numa das suas canções, perguntou: do que é que você tem fome? Do que é que você tem sede? E Jesus está dizendo, olha, você tem fome? Vem até mim, porque eu sou o único que pode saciar a sua fome. Você tem sede? Vem até mim, porque eu lhe darei a água viva, e da água que você beber, da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E eu fico pensando quantas pessoas que andam por aí tentando comer migalhas, enquanto Jesus está convidando a gente para vir à mesa e se banquetear diante dele. Tanta gente tentando encontrar a saciação para a sua vida em coisas e em pessoas que nunca poderão completá-las, que nunca conseguirão preenchê-las. E Jesus está chamando a gente para se lembrar. Jesus está chamando a gente para se banquetear com Ele. Jesus está chamando a gente para encontrar o sustento diário das nossas vidas diante dEle, na presença dEle. Venha, o convite de Jesus permanece o mesmo. Venha, você está cansado? Vem. Você está oprimido? Vem, e eu darei descanso para as almas de vocês. Jesus queria que nós lembrássemos de qual reino nós pertencemos, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Aqui não é o nosso lar, aqui não é o nosso lugar. Nós estamos passando por esse mundo e passaremos por ele. E é esse o convite que eu quero fazer para você nessa noite, o convite para que nós nos lembremos. Nessa noite, o convite que está diante de nós é para que nós possamos empunhar a bandeira de Jesus e acenar essa bandeira. A bandeira que traz como elementos o pão, o corpo partido de Cristo por nós na cruz. A bandeira que traz como elementos o cálice, o suco que representa o sangue de Jesus vertido por nós ali naquela cruz. Eu quero pedir um favor para você. Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Se você já é um crente em Cristo Jesus nessa noite, eu quero convidá-lo então a participar desse momento de comunhão conosco. Se você já aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se você já foi batizado, assim como nós batizamos esses queridos e preciosos irmãos nessa noite, em imersão nas águas, se você está em plena comunhão com a sua igreja, o convite para você nessa noite é: venha, participe dessa comunhão conosco. Mas se você ainda não é um crente em Cristo Jesus,
Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que eu estou muito feliz por você estar aqui nessa noite. Nós temos a grande alegria de sempre receber você. Você é sempre muito bem-vindo nesse lugar. E nós queremos que você venha e possa vir e vir e vir tantas outras vezes, participar conosco dos cultos, dos nossos pequenos grupos. Nós amamos você e nós estamos felizes porque você está aqui nessa noite. A gente não tem nada para esconder, você pode vir até nós trazendo as suas dúvidas, as suas interrogações, os seus questionamentos. Mas eu preciso dizer para você que a ceia do Senhor é para aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Por isso, se você ainda não creu no seu coração em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se você ainda não fez a sua pública profissão de fé, se você ainda não foi batizado, se você não está em plena comunhão com a sua igreja, eu quero pedir, por favor, que você se abstenha de participar desse momento. Mas eu queria também dar 1 ou 2 minutos para todos nós aqui, porque as Escrituras, a palavra de Deus nos diz que nós não devemos participar da ceia do Senhor de modo indigno. E isso não significa que talvez você não tenha tido uma boa semana, talvez você tenha feito apenas algumas coisas que você não deveria fazer. Não. O que eu queria agora é pedir para que você analisasse honestamente como está a sua posição diante de Deus. Porque eu entendo que participar da forma indigna da ceia do Senhor é ter um pecado na sua vida, mas fingir que esse pecado não está lá. É ter um pecado na sua vida, mas não confessar. E por isso a sua situação não está honesta diante de Deus. E aí você toma a ceia do Senhor como se nada estivesse acontecendo. Eu acho que é isso que as Escrituras dizem quando nós não devemos participar da ceia do Senhor, nós não devemos tomar a ceia do Senhor de forma indigna. Eu queria dar esse tempo para que você então pudesse agora ser honesto diante do Senhor. Quem sabe você vai confessar agora alguns pecados diante de Deus. Eu quero dar esse 1 minuto, 2 minutos para você, para que você pense, se lembre do memorial da morte de Jesus. Eu quero dar esse tempo para que você possa agora acenar essa bandeira no seu coração. Eu quero que você pense agora onde você estaria agora sem Jesus. Como seria a sua vida sem Jesus? Enfim, eu quero dar esse tempo para que você possa se lembrar. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela nossa liberdade. Liberdade essa que vai muito além daquilo que qualquer governo humano pode oferecer, pode divulgar, pode estabelecer. Eu te agradeço, Deus, pela nossa independência, que vai muito além do que qualquer processo político, ideológico, humano. E assim, Senhor, nós te celebramos nessa noite. Celebramos aquilo que Tu fizestes por nós na cruz. Diante de Ti, nós celebramos quem somos.
e nos lembramos, ó Deus, do corpo de Jesus que foi partido por nós. Nos lembramos do sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz. Nos lembramos do sacrifício do teu Filho, que foi feito para a tua glória e para a salvação dos teus filhos, das tuas filhas. Assim, Senhor, seja então exaltado em nossos corações. Desperta em nós, Pai, gratidão, mas traz para cada um de nós também uma compreensão de que nós estávamos presos, mortos, e se o Senhor não tivesse intervido, aonde estaríamos nós? E assim, Senhor, eu peço, eu oro, para que ao participarmos do pão e do vinho, esses pensamentos, eles estejam presentes no nosso coração, em nossas cabeças, em nossas almas, e que o Senhor encontre cada um de nós aqui nessa noite, transbordando de alegria em nossos corações. Assim, Senhor, nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.